E aí, galera, olha eu aqui mais uma vez para continuar a nossa aula 3, né? E agora, para dar continuidade ao conteúdo passado, vamos trabalhar o nosso comando aqui para tomada de decisão. Só recapitulando aqui o que foi feito, eu tive que criar agora uma variável float que vai receber o nome de intensidade. E aí dentro dela não tem nada de armazenado. E aí depois eu criei uma outra aqui, olha, além dessa, da intensidade, eu criei o LDR, porque nesse projeto a gente está trabalhando com o, o fotoresistor, né? Então a gente teve que trazer essa variável aqui que é para armazenar a porta analógica que a gente conectou aqui um dos terminais do nosso LDR. Lembrando que isso daqui ele faz uma derivação com o resistor e o LDR, fazendo o que a gente diz aí na engenharia um divisor de tensão. Em aulas posteriores eu vou tentar explicar isso um pouco melhor para vocês entenderem. Mas fica aí o nome. E voltando aqui para o código, no void setup eu tive que definir aqui a porta do LED como uma saída, lembrando que eu defini aqui ela como variável também no define. E aí eu configurei no pinmode aqui como saída, chamei o serial begin aqui com a velocidade de 9600. Depois eu criei aqui no void loop o comando para poder fazer a leitura de intensidade de luz do LDR, onde a variável intensidade eu armazenei a função que faz a leitura da porta analógica, que eu dei o nome de LDR, e aí essa informação é a intensidade de luz. Do serial print aqui, eu coloquei para mostrar na nossa tela, intensidade de luz é igual. E no serial print ln aqui eu coloquei a variável intensidade, que é o que vai carregar aqui a informação do analog head, que é a função que faz a leitura aí da porta analógica. E com isso eu dei um delay aqui de 100 milissegundos, né? Só agora para a gente continuar a parte de tomada de decisão, eu quero que o nosso comando vai ser o seguinte: o nosso LED ele vai ficar aceso quando a intensidade de luz for muito baixa no nosso LDR. Porque, como eu coloquei aqui para simular, percebam que se eu abrir aqui o monitor serial, ele fica informando aqui a intensidade de luz que já está no máximo aqui, ó. Então, aqui representa como se já fosse claro, o dia já fosse claro, o sol já tivesse nascido. E aí, conforme eu vou diminuindo aqui, é como se o sol tivesse se pondo, chegando até uma faixa lá do horizonte, onde ele não, onde chega a noite, e aí provavelmente vamos imaginar que esse 54 aí seja o valor mínimo de intensidade. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: quando chegar nesse valor aqui, ó, de 700 e deixa eu ver aqui. Quando chegar nesse valor aqui de intensidade, que vai ser menor do que 784, o nosso LED ele vai acender. Ou seja, vamos imaginar que já está todo escuro. E aí um valor maior ou igual a esse 784, o nosso LED vai apagar porque isso significa que está tudo claro. Então, em termos de código, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou minimizar para a simulação, lembrando que a gente vai utilizar desse comando aqui do nosso LED. Só que o comando de tomada de decisão é o seguinte: a gente precisa chamar aqui o comando if, que é se, né? E aí a gente começa a trabalhar com a condição. Se a gente precisa, o que a gente precisa analisar? A intensidade.
Então a gente vem aqui, ó, e pega a variável intensidade e coloca aqui como parte da condição. Então, se a intensidade ela for menor do que 784, a gente fecha parêntese e coloca o chaves aqui. Dá Enter. O que é que precisa acontecer? Se for menor do que 784, significa que já está escuro o suficiente para que as luzes acendam. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar o comando aqui, que é o digital write. Digital write. E aí, o LED, né? A gente chama a variável LED, e aí vai colocar o comando equivalente a ativado, ou 1. Certo? E aí percebam que eu dou um Enter aqui de novo e fecho a chave. Aqui ele está dizendo o quê? Lembrando, se a intensidade receber valores menores do que 784, o nosso LED vai acender. Caso contrário, aí o caso contrário a gente escreve else. E aí, embaixo, depois da chave mesmo, e aí a gente dá um Enter. É melhor assim. Eu chamo a chave outra vez e dou um Enter. Aí, caso contrário, o nosso LED vai fazer o quê? Digital write LED, e aí ele vai ficar desligado, certo? Eu vou apagar aqui esse comentário. Vou organizar um pouquinho aqui. Eu vou botar barra barra e vou colocar aqui condição para o LED acender, ligar. E aí a gente entra nessa condição aqui if else, onde os valores menores que 784, o LED liga porque vai estar escuro. Valores maiores do que 784, o LED desliga porque está de dia. Então fecha aqui o else, né, com outra chave. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um monitor serial e vou colocar para rodar o nosso código. Vejam que o LED ele acendeu. Ó, por quê? Porque a intensidade aqui ela é menor, desculpem, do que 784. Se eu for aumentando, 662 já é menor do que 784. Se eu aumentar mais um pouco e colocar 800 aqui e 7, perceba que o LED já desligou, porque é de dia. E aí eu posso pegar aqui, ó, reduz aqui, 716, o LED ficou aceso. Para ficar mais bonitinho, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, posso colocar aqui para ele imprimir a informação que diz que quando a intensidade for menor do que 784, serial print ln, a gente pode colocar noite. E aqui, no caso contrário, copio e colo, lembrando, é bom digitar. E aqui a gente pode colocar dia. Então, se eu colocar para rodar aqui, ó, no monitor serial aqui, ele vai estar informando noite e a intensidade. Se eu aumentar aqui a intensidade, ele já muda para dia e aumenta o valor. Reduzo noite. Certo? E é isso, galera. Eu vou estar colocando o código aqui na descrição do vídeo. E nossa aula encerra por aqui. Curtam, ativam o sininho. E para quem chegou agora, eu aconselho a assistir às aulas passadas, né?
sobre esse curso básico de Arduino que eu estou trazendo para vocês. Quem quiser dar uma ajuda ao canal, eu estou deixando aí a minha chave Pix também, para poder ser mais um incentivo, né? Para eu produzir mais conteúdos. E é isso. Então, até a próxima, galera. Valeu, valeu.